Olá pessoas, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, explicar um pouco sobre o que a gente entende sobre sistema motor, motricidade em si, na área da neuropsicologia, né? Eu vou mostrar uns modelos 3D que eu achei que ficam bem legais para quando a gente falar de anatomia funcional e tudo mais, não ficar tão abstrato e conseguir entender melhor, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o encéfalo, né? Que seria o cérebro, mais o tronco encefálico e mais o cerebelo, né? No cérebro a gente tem a parte externa, que seria o córtex, o telencéfalo, e tem também a parte interna do diencéfalo, né? Ah, ó, essa outra imagem aqui, esse outro modelo 3D, tá bem legal. Vocês conseguem achar na internet, se vocês quiserem, vou deixar o link depois. Pra mexer e coisar, é legal, né? Melhor para aprender. A gente tem tanto áreas corticais, que seria justamente essa área do telencéfalo, do cérebro, né? Com os diferentes lobos, lobo frontal, parietal, occipital, temporal, quanto estruturas subcorticais, né? De encéfalo, cerebelo, que atuam para a funcionalidade do sistema motor, digamos assim, né? Para a motricidade acontecer. Vamos começar explicando a base do córtex, do telencéfalo, né? Então, a gente tem toda uma base aferente, isso é, de sensação e percepção, né, dos nossos estímulos, tanto, digamos que auditivo, né, lobo temporal, visual no lobo occipital e tátil no lobo parietal, né, no córtex parietal. Você tem córtex primário, secundário e terciário nessas regiões de sensação e percepção, né? Primário, já falei em alguns posts passados, mas só relembrando, essa organização somatotópica ponto a ponto para os estímulos. Secundário, você tem essa questão da percepção, que você tem uma figura fundo, você forma um foco, certo? E terciário, você tem a integração desses estímulos, dessas informações, para você formar uma orientação espacial. Tudo isso é a base aferente para que a gente consiga ter a parte eferente, né, da ação motora, do comportamento motor, da motricidade. Essa ação eferente se dá praticamente no lobo frontal, né? Então, qual que é a ordem dessa ação? Aqui a gente tem a ordem inversa, que eu já comentei em outro post também, que é do córtex terciário para o córtex primário. É uma ação top-down. A gente vai até discutir essa noção de top-down e bottom-up mais para frente, mas aqui vamos ficar que é uma ação top-down, né? Começa no córtex terciário e vai para o córtex primário. Córtex terciário aqui, ação do pré-frontal. Você tem todas essas características que geralmente a gente associa a funções executivas, planejamento, atenção, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Você vai pensar no que você quer fazer. Por exemplo, eu quero beber café. Tanto porque eu gosto de café, tô com vontade de beber café, também porque vai ser um bom exemplo para a explicação. Então eu vou lá, pensei e faço o movimento. A primeira parte dessa ação motora, dessa intencionalidade que for principalmente servir de exemplo para a explicação, começa no pré-frontal, córtex terciário. A segunda parte, que seria o córtex secundário, você tem duas áreas principais aqui, que seria o córtex motor suplementar e o córtex pré-motor, certo? Essas duas áreas em específicas, elas são relacionadas à fluidez do movimento, porque, por exemplo, eu pensei no movimento como um todo, beber um gole de café da xícara, da caneca, para servir de exemplo. Eu não pensei nos detalhes do movimento, como eu faria o movimento do braço, do punho, dos dedos, da mão, a força que eu utilizaria, como eu traria, como eu beberia. Eu não pensei nesses detalhes. Essa sequência de detalhes, essas sequências de ajustes finos, digamos assim, é relacionada a essa parte. Essa parte que garante a fluidez do movimento. E é também a parte relacionada ao aspecto automático do movimento, porque se todos esses detalhes fossem conscientes, se a gente tivesse que pensar sobre cada um deles para realizar o movimento, ia ser muito difícil realizar o movimento com essa destreza, com essa fluidez, com essa precisão, digamos assim, né? Essa é a vantagem de a gente automatizar diversas coisas. Por isso que geralmente é difícil quando você está aprendendo um movimento novo em um esporte ou algo do tipo, que você
não tá automatizado, você tem que prestar atenção nos detalhes. Ele não sai tão fluido, ele não sai com uma destreza tão sutil, digamos assim, porque não está automatizado, né? Leva tempo, você tem um processo de aprendizagem para você adquirir aquele movimento, digamos assim, né? E do córtex secundário, você tem o córtex primário, que seria, né, aqui o giro pré-frontal, né? Você tem o sulco frontal aqui, que divide o lobo frontal e parietal, e o giro pré-central, que é basicamente a imagem corporal que a gente tem. Essa imagem corporal, como ela é de córtex primário, né, ela tem uma organização somatópica, então você tem um ponto a ponto do seu corpo no córtex cerebral, né? E é daqui que você vai enviar as informações do movimento para realizar essa ação motora para o corpo, né? Por isso que é a parte eferente do movimento. Essa aqui seria, no caso, a função do córtex, né, para ação motora, mas a gente tem também outras ações que não são corticais. A gente tem ações tanto do cerebelo quanto ações de áreas subcorticais aqui do diencéfalo e do diencéfalo. Vou pegar outro modelo aqui para explicar que tem mais detalhes na questão do diencéfalo. Ó, esse aqui tem diversos detalhes, né, na questão do córtex sagital aqui do encéfalo, e a gente consegue ver diversas estruturas que estão nomeadas aqui já, né? Aqui, principalmente o cerebelo e essa estrutura aqui, que é o núcleo caudato, que se for ver é esse redondinho aqui que está ali perto do tálamo, perto aqui do fórnix, embaixo um pouco do corpo caloso e tudo mais, nessa parte do diencéfalo mesmo. Você tem questões de ajuste fino à motricidade, eles servem de base para essa motricidade, questão de ritmo, equilíbrio, coordenação, precisão, tônus, quanto de força usar, não usar. São essas estruturas, o cerebelo e principalmente o núcleo caudato, que tem essa função. Agora, de neuroanatomia a gente não vai falar muito mais, mas o que é interessante dessa organização da motricidade de diversas estruturas, quase o córtex inteiro, e também de várias estruturas subcorticais. O que é interessante você precisar de tudo isso para motricidade? A ideia é que todas essas estruturas que são necessárias para a motricidade, elas não só permitem que a gente tenha uma motricidade como ela é hoje, tipo, totalmente precisa, calibrada, muito complexa em muitos casos, né? Veja a linguagem, por exemplo, mas também ela potencializou outras funções acontecerem. Por exemplo, atenção, estratégia, memória, diversas dessas funções que a gente geralmente estuda em neuropsicologia. As estruturas que são utilizadas para motricidade também são estruturas bases, estruturas necessárias para essas funções, né? Qual que é o ponto da questão? Tem alguns estudos de neuroimagem em que funções executivas, que é um tópico bem importante, digamos, em neuropsicologia, essas funções não são somente top-down, digamos assim. Porque geralmente quando você está fazendo tarefas novas ou difíceis que requerem esses recursos conscientes de você prestar atenção, de você inibir estímulos, de você pensar em outras possibilidades, você tem a ativação do pré-frontal, né, que é comum, que é o que é disseminado, a área do pré-frontal relacionado a raciocínio, digamos, essa inteligência fluida, mas você também tem uma coativação e uma ativação maior do que em outros casos de áreas específicas do cerebelo e do núcleo caudato. Isso indica que essas funções mais abstratas que a gente normalmente denomina e que são conscientes e que teriam uma regulação top-down do consciente sobre estruturas com funções não tão inconscientes, não é uma via de mão única. Você também tem uma influência bottom-up, ou seja, essas estruturas de base de funcionamento inconsciente também influenciam muito as nossas capacidades conscientes, principalmente de funções executivas.
Isso é muito importante porque funções executivas é um paradigma, uma discussão de como a gente entende cognição dentro de neuropsicologia, dentro dessa área das neurociências de uma forma geral, né? E isso é interessante que se você for pensar em hipóteses e argumentos de filogenéticos, de psicologia evolutiva, faz muito sentido que a evolução do sistema nervoso, né? Áreas como de encéfalo, tronco encefálico e cerebelo são bem mais antigas do que córtex e principalmente neocórtex pré-frontal. E o que isso significa dizer? Isso significa dizer que o movimento, a motricidade antecede bastante essas cognições mais complexas, como pensamento e linguagem. E a ideia é que no passar da evolução, o desenvolvimento do neocórtex favoreceu uma motricidade melhor, uma motricidade mais eficiente. E uma motricidade melhor, uma motricidade mais eficiente é o que seria uma característica decisiva e importante para a sobrevivência da espécie, entende? Então, nesse sentido, o nosso sistema nervoso não necessariamente evoluiu para pensar ou para coisas abstratas, e sim ele evoluiu para uma movimentação, uma mobilidade mais eficiente, mais precisa, que aumentasse as nossas chances de sobrevivência. E nesse contexto, nesse espectro, significa dizer que essas cognições mais complexas que a gente estuda, inibição, atenção, flexibilidade, elas seriam um resultado, uma consequência positiva, no caso, do desenvolvimento dessas estruturas, mas que foi puxado pela necessidade de ação, necessidade locomotora, e não necessariamente essa necessidade de pensamento, que é muito interessante. E fora todo esse contexto teórico que eu acabei de dar, né, em relação da movimentação, da motricidade para a área da neuropsicologia, isso também tem uma importância muito prática, por exemplo, para a área da avaliação neuropsicológica. Mesmo que a gente desconsidere que a motricidade seja a base para a cognição, os estudos indicam que há sim uma ligação entre estruturas relacionadas à motricidade e essas mesmas estruturas também são relacionadas à cognição. E por causa dessa ligação, você consegue testes sensíveis, né? Testes sensíveis possuem tarefas sensíveis, que quando você identifica um déficit em certas tarefas motoras, esses déficits são correlacionados a déficits cognitivos específicos. E por que que isso é importante? Principalmente em relação à avaliação infantil, às vezes algumas tarefas verbais não são acessíveis devido à idade da criança ou o contexto socioeconômico, o estágio de desenvolvimento que ela está. Então, tarefas motoras são muito mais acessíveis e, se for um bom teste, as tarefas motoras são uma boa base para você entender se há um déficit cognitivo em relação a alguma coisa. Um exemplo prático, por exemplo, seria capacidades como, por exemplo, escrita e leitura. Em um primeiro momento você pensa em escrita e leitura, você pensa em linguagem, você pensa em funções abstratas, né? Inteligência, capacidade de raciocínio, abstração, não necessariamente em algo como ação motora, motricidade. Mas se você for pensar, a motricidade é a base dessas duas capacidades, escrita e leitura, porque você tem um sistema visomotor que é super importante. Se você pensar um pouco na escrita, fica um pouco mais óbvio, né? Porque você tem a ação da mão, é algo extremamente fino e delicado que precisa de precisão. E no começo é difícil, que nem eu falei, você tem que pensar em cada detalhe, então não sai fluido. Mas à medida que você internaliza, que você adquire esse movimento motor, ele começa a sair fluido e a escrita passa a funcionar. E para a leitura a mesma coisa. Você tem que ter uma coordenação do aparelho oculomotor muito precisa para que a leitura tenha um ritmo, a leitura tenha uma sequência coerente, e a partir dessa ritmicidade, dessa sequência coerente, você consegue compreender o que está escrito, e a partir daí você começa a ter utilização de funções um pouco mais abstratas, mais concretas, né? Então, por hoje eu acho que é isso, bastante complexo, digamos assim, não é necessariamente complicado, mas é bem interessante essa questão da motricidade. Eu vou deixar aqui embaixo algumas referências para aprofundar um pouco mais e também para ver os modelos, que é bem legal se você quiser ter essa correlação anatômica também. E se tiver alguma dúvida, se tiver um feedback, pode deixar aí embaixo, beleza, pessoas? Até mais.